Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É uma alegria estar aqui nesse dia tão especial para nós, para a igreja, que nós vamos falar hoje da amizade com Deus. E hoje nós temos a alegria de celebrar a vida desta amiga de Deus, que é Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela é um testemunho para a igreja da amizade com Deus. E é disso que nós queremos falar hoje, nesta manhã, nesta primeira pregação, porque Deus nos chama a ser seu amigo. Assim como Santa Teresinha, na sua autobiografia, na sua história, testemunha isso de uma maneira maravilhosa e de uma maneira muito próximo a nós. Santa Teresinha, e aqui está uma beleza na sua vida, através da sua autobiografia, História de uma Alma, que às vezes para nós homens é um pouco difícil, né? Para assimilar aquela linguagem delicada de Santa Teresinha. Mas, superando isto, você pode enxergar ali um colóquio, uma amizade de uma alma com Deus, uma coisa maravilhosa. Eu ganhei este livro, História de uma Alma, em 1990, no ano da fundação da comunidade, que, aliás, estamos comemorando, nesse final de semana, ontem, 27 anos de comunidade Pantocrato, 27 anos de uma amizade com Deus. E por isso que nós celebramos o aniversário da comunidade, não é para valorizar a instituição tanto, mas é para celebrar esta amizade com Deus. Eu posso dizer, 27 anos de amizade com Deus, que na verdade começou antes, mas que ali ganhou um significado todo especial através do carisma, né? Mas, conforme eu dizia, eu ganhei em 1990 o livro História de uma Alma, mas muito moção, achei muito delicado. E não consegui captar a mensagem da santa naquele momento, né? Mas, logo depois, por obra de Deus, por misericórdia de Deus, que supera as nossas coisas humanas, né? Então, a minha mocidade de homem, né? De tocar aquela delicadeza, eu voltei à História de uma Alma e me encantei. Na verdade, eu faço uma dica, que foi o que me ajudou. Tem um livro, História de uma Vida, que é uma tradução de História de uma Alma, e que foi o trampolim para mim chegar à História de uma Alma, e que me ajudou, então, a ler, né, essa História de uma Vida. Depois que eu li História de uma Vida, que é a tradução, conforme eu disse, dessa autobiografia de Santa Teresinha, eu consegui ler e adentrar esta amizade de Santa Teresinha com Deus. E esta amizade, ela é possível, porque a primeira coisa que é preciso entender que Deus não é uma energia, Deus não é uma ideia, Deus não é um motor imóvel, como dizem alguns. Deus é uma pessoa. Deus é pessoa. Deus, Ele é um Deus em 3 pessoas, o mistério da Santíssima Trindade. E isto é uma coisa que nós cristãos temos de maravilhoso, a pessoalidade de Deus. Deus não é uma força, uma energia que criou o mundo e por força dessa energia primeiro o mundo está funcionando por obra do acaso, não. Deus é um Deus presente na história do homem. Deus é um Deus que se faz íntimo ao homem. Eu vou falar sobre isto. E vou falar, Deus é um Deus que deseja o homem.
Ele quer ter para conosco uma relação pessoal. Deus quer ser teu amigo. E que seja esta mensagem para você hoje, para que você que crê, para você que não crê, para você que é membro da comunidade Pantocrato que está aqui. Deus quer ser teu amigo. Deus é ávido de sua amizade. Se você recebesse um telefonema agora, e quero dizer, Deus está telefonando para você agora. Olha seu WhatsApp aí, Deus mandou um WhatsApp para você. Estou brincando. Mas Deus está falando à tua alma. Eu quero ser teu amigo. Se você está aqui neste rincão hoje, ou se você está me vendo pela televisão, eu afirmo para você, porque isso é para todos os homens. Eu quero ser teu amigo. Diga para o seu irmão, mas não por gracejo, com fé. Deus quer ser teu amigo. Diga para o seu irmão. Conforme eu dizia, imagina se você recebesse a ligação de uma pessoa muito importante. Muito importante. Hoje está difícil de colocar uma pessoa importante que você quer ser realmente amigo, né? Nessa crise política que a gente está. Mas, vamos dizer, o Papa liga para você, Papa Francisco. O secretário do Papa disse, o Papa quer ser seu amigo. Não seria estupendo isto? Ora, Deus, muito mais do que o Papa, Deus mesmo quer ser teu amigo. E Ele o quer ser por quê? Porque Ele te ama, Ele te deseja. Deus não criou os homens e os deixou e nos deixou. É o léu da história que vai se conduzindo, não. Deus nos criou para amar-nos. Deus te criou para que você fosse amado por Ele. E isso é tão belo que Jesus diz no Evangelho: até os fios de vossas cabeças estão contados. Para mim não é grande coisa, né? Mas para a maioria é. Estou brincando. Para mim é também, que tem bastante aqui do lado. Não dá para contar. Mas até os fios de vossas cabeças estão contados. Olha, que história, que religião. Meu Deus do céu. Jesus tem umas coisas que nós cristãos estamos acostumados com coisas extraordinárias. E nós não captamos as maravilhas das palavras de Cristo para a humanidade. Os fios de vossas cabeças estão contados. Isso não é maravilhoso? Olha, Deus que criou o céu, Deus que criou o universo. Esses dias eu vi um documentário que tem mais planeta no universo do que grãos de areia na Terra. Uma coisa... O tamanho desse universo é uma coisa inimaginável. O universo é tão grande que não cabe na nossa cabeça. O próprio número que define o tamanho do universo, que é desconhecido, é tão grande que é imensurável. É um número imensurável. Agora, este Deus que criou este universo quer ser teu amigo. E Ele vai e Ele diz, na pessoa de Jesus Cristo, que os fios de seus cabelos estão contados. Não é extraordinário isso? Não é maravilhoso? Santa Teresinha compreendeu isto. E por isso ela se fez amiga de Deus. Ela compreendeu, os santos compreenderam esta amizade de Deus. E é tão bonito uma coisa, ainda antes de entrar na pessoa do Espírito, é que
eu gosto de dizer isto quando no curso de doutrina, nós temos um curso de doutrina que vamos lançá-lo online novamente, quando falamos de revelação, a revelação de Deus, é que Deus é como a própria encarnação de Cristo, do Verbo. É uma manifestação muito tangível do amor de Deus pelo homem. Porque o que é a encarnação do Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade? Significa que Deus quis adentrar na história do homem para se comunicar ao homem, para falar de si ao homem. Deus, desde quando tirou Abraão da sua terra, ele está tentando se comunicar ao homem, falar ao homem, e ele usou de inúmeros sinais na antiga aliança. Nós temos lá a sarça ardente, nós temos a arca da aliança, nós temos a nuvem que acompanhava o povo de Deus, mas estas coisas não bastaram para o coração de Deus. Deus, Ele mesmo quis vir no meio de nós. E a solução que Ele encontrou para vir no meio de nós foi tornar-se um de nós. O Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna e habita no meio de nós. Isso é maravilhoso. Na aula da revelação, o que eu digo é o seguinte: é como você pensar que alguém descobre que tem um filho na China. Só que como que eu vou falar da minha história, do meu amor para esse meu filho? Eu tenho que aprender chinês. Não tenho que falar chinês para falar para um cara que mora na China? O que Jesus fez conosco, o que Deus fez conosco na pessoa de Jesus é isso. Ele, sendo puro espírito, se encarna para falar-nos do seu amor. Ele é homem falando com homens. Deus em Cristo Jesus é homem olhando para o homem. A carta aos Colossenses diz: Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele se torna visível na pessoa de Cristo, porque Ele quis vir a nós, Ele quis se comunicar a nós, e aqui, Ele quis ser teu amigo. Ele quer ser teu amigo. E conforme eu disse, Santa Teresinha entendeu isso. Só um parênteses interessante: Santa Teresinha, na amizade dela com Deus, focada na pessoa de Cristo, é interessante que era uma amizade amiga mesmo. Ela era amiga mesmo. Tanto que nós temos algumas passagens curiosas na história de Santa Teresinha, que ela fala assim, né? Por exemplo, o que eu quero dizer assim, a amizade de Santa Teresinha com Deus não é só aquela amizade assim, Ele sendo poderoso, então eu sou amigo de Deus para que venha a mim o seu reino, né? As suas bênçãos e tudo que Ele tem nos dá. Não, Santa Teresinha queria ser amiga de Deus para também dar a Deus. Então nós temos, por exemplo, o episódio que ela quer ser uma bolinha do menino Jesus, para que o menino Jesus possa brincar. Olha a amizade, ela quer realmente alegrar Jesus. Tem um episódio quando ela faz alusão àquela passagem que Jesus está dormindo e vem a tempestade e os apóstolos acordam Jesus, sabe aquela passagem? Ela fala: não, eu não quero acordar Jesus, não, deixa Jesus dormindo ali. Entende? Coitado, está dormindo, está descansando. É lindo isto. Isto é uma verdadeira amizade. Portanto, Santa Teresinha é para nós. E eu os convido, quem não conhece a história dela, procure. É uma história... E a beleza de Santa Teresinha é que é uma santa que escreveu uma autobiografia, que se intitula nesse livro História de uma Alma. E você pode conhecer uma história cotidiana de amizade. Entende? Porque muitas vezes nós conhecemos a vida dos santos a partir da ótica de outras pessoas.
a partir de uma ótica de histórias contadas por outras pessoas, coisas extraordinárias, entende? Mas em Santa Teresinha não, nós conhecemos um colóquio de amizade vivido nos pequenos dramas do dia a dia. E Santa Teresinha nos ensina o que é ser amigo de Deus nos pequenos dramas do dia a dia. E ela tinha uma sensibilidade muito grande, que ela sabia expressar as faces da sua alma, o que ela sentia, o que ela deixava de sentir. Ela tinha uma comunicação muito boa de si mesma. E isso faz com que Santa Teresinha, ela vai destrinchando a relação de intimidade dela com Deus. Por isso, ela se torna uma das coisas muito especiais de Santa Teresinha, é isto. Entende? Através da história dela, nós conseguimos aprender muito do que é ser amigo de Deus. Mas hoje eu quero colocar foco nesta amizade de Deus, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo. Conforme eu disse, Deus é um só, em 3 pessoas. E a terceira pessoa é a pessoa do Espírito Santo, que é aquele através do qual Deus habita a alma do homem. Uma alusão ao Espírito Santo pelos padres da igreja é que o Espírito Santo é o dedo de Deus. Por que é o dedo de Deus? Né? O dedo é a realidade, né? Nós temos a digital, é a realidade que você toca as coisas. Entende? Você toca, você vai nas coisas através dos seus dedos. E o Espírito Santo, os padres da igreja chamam o Espírito Santo de dedo de Deus, porque é através do Espírito Santo que esse grande mistério de intimidade entre o homem e Deus acontece. É através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Deus habita o homem. E nós nos tornamos templos, habitações de Deus, através deste Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E, portanto, o Espírito Santo, ele é o amigo de Deus. Ele é o nosso amigo. Se tem uma imagem que nós temos que trazer do Espírito Santo, é do amigo. A primeira pessoa é o Pai. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. É o esposo da igreja. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o amigo. O Espírito Santo, ele é amigo da alma. E é tão bonito nós vermos que o Cristo mesmo, Jesus mesmo, que é um de nós, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Evangelho testemunha a amizade de Jesus com o Espírito. Jesus, ele era amigo do Espírito Santo. É muito bonito nós vermos que no Evangelho de Lucas, ele é até insistente ao narrar os acontecimentos que precedem o início do ministério de Jesus. E em todos esses acontecimentos, o evangelista vai colocar a presença do Espírito Santo. Então, por exemplo, o batismo de Jesus no Jordão, Jesus recebe o Espírito Santo. Jesus vai ao deserto cheio do Espírito Santo para ser tentado. Saindo do deserto, o evangelista diz que Jesus, cheio da força do Espírito, volta a Galileia. Percebe a insistência do evangelista? Isso tudo precede o início do ministério de Jesus. Sabe, eu gosto de dizer, com minhas pregações, eu digo muito isso. Quando você ler a Bíblia, entenda que alguém escreveu aquilo,
E as coisas escritas, às vezes, têm nuances que manifestam a intenção do autor. Entende? Manifestam, assim, coisas que o autor quer evidenciar. E aqui, esta insistência do evangelista, você fala, mas para que tanto Espírito Santo, meu Deus? Ele já foi batizado no Espírito Santo, ele já foi para o deserto com o Espírito Santo, ele volta para Galiléia com o Espírito Santo, já está bom do Espírito Santo. Mas não, é que o evangelista quer salientar que Jesus, de fato, não fez nada se não fosse pela força do Espírito Santo. E como não bastasse isso, olha que interessante, como não bastasse isso, olha quem é o Espírito Santo. O evangelista coloca quando Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele vai lá na sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías, o capítulo 61 do livro de Isaías, e diz, o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Olha, é bonito isso. Depois de Lucas falar tanto do Espírito Santo, que Jesus do Espírito Santo, Jesus vai na sinagoga e ele lê o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para enviar a boa nova aos pobres. Lindo isso. Capta a mensagem, amado mestre, capta a mensagem do evangelista. Entende? Ou seja, o Espírito Santo é um amigo de Jesus. Jesus, como homem, ele tinha um amigo que o conduziu em tudo aquilo que ele viveu, em tudo aquilo que ele fez. Que, aliás, é quem, pela força de quem ele ressuscitou, o Espírito Santo, por ele vence a morte. E aqui está uma grande notícia para nós. O Espírito Santo é amigo de Jesus. Jesus nos deu o seu amigo. E é por isso que nós podemos realmente ser amigos de Deus. Entende? Da mesma maneira que, ao contar a história de Jesus, Jesus tudo faz pelo Espírito Santo, você, ao contar a sua história, deveria dizer tudo o que você fez e faz é por obra do Espírito Santo. Entende? Porque o Espírito Santo é aquele que opera todas as coisas de Deus na vida dos homens, na vida da igreja. É aquele que conduz a igreja, é aquele que conduz os homens. E é tão bonito Jesus, um parêntese. Jesus nos deu tudo. Jesus nos deu tudo. Jesus nos deu tudo. Jesus nos deu o seu Pai. Quando no final do Evangelho, no relato da ressurreição, o que ele diz para Madalena? Não me toques. Ainda não fui para junto do meu Pai. Gente, tem certas coisas que no cristianismo é estupendo, que você não vê em religião nenhuma. Porque é uma ousadia que homem nenhum faria. Quando Jesus diz, eu vou para junto do meu Pai e vosso Pai. É lindo, e vosso Pai, o meu Pai é teu. Gente, nós rezamos uma oração que a gente reza e não percebe o que nós estamos rezando. Pai Nosso. Veja, quem é você para dizer que Deus é teu Pai? Você pode dizer, Deus é o meu Criador. De fato, porque Ele criou, isso é um fato. Mas você ter a petulância de dizer que Deus é teu Pai? Entende? Você ter a petulância de dizer, sei lá, né, que o cara muito rico, é muito importante, sou filho dele, eu chego lá na empresa, não que eu queira ser nem de longe isso, mas só para comparação. Chego lá na Microsoft e diz, eu sou filho do Bill Gates. O que é que você é filho de Bill Gates? Você não é nada. Sai fora daqui, os caras vão falar. Entende? Mas não, nós temos, desculpa essa expressão, a petulância de dizer Pai Nosso, porque Jesus
o Filho único de Deus, disse para você: diga, Pai Nosso, eu te dou meu Pai. Que coisa linda, gente. A gente não percebe. É maravilhoso. É maravilhoso você poder chamar Deus de Pai. Entende? Mas como não bastasse ainda, Ele deu a mãe. Não é verdade? Ele ainda deu a mãe. Vai lá no pé da cruz, vai lá, através do evangelista, através de João. Mas Ele nos deu aqui, eu quero focar nisto, Ele nos deu o seu amigo, o Espírito Santo. Jesus nos deu tudo e nos deu o seu amigo. Aquele mesmo que conduziu Ele em todas as coisas. Ele vai dizer aos apóstolos, um texto que eu fico pensando, quando os apóstolos ouviram essa frase de Jesus, o que eles ficaram pensando? Em João, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7, ele diz: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. O Paráclito é o Espírito Santo. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Veja, o que Jesus está dizendo aos seus apóstolos, aqueles que deixaram tudo para segui-lo: olha, eu vou embora, tá? Estou saindo fora, mas vai vir um outro mais importante do que eu. Não é mais importante, né? Mas que vai continuar a obra, porque é tão importante, né? Nenhuma das pessoas é mais importante que a outra no mistério da Trindade. Mas aquele que vai continuar esta obra e que agora tem a importância no mistério da igreja, o Paráclito, o Espírito Santo, o meu amigo virá a vós. Eu fico pensando na cabeça dos apóstolos, o que os apóstolos falam: quem que é esse cara que vem? Entende? Nós deixamos tudo para seguir Jesus e agora vai vir um outro. E para que ele venha, é necessário que Jesus vá. E de fato é necessário porque, e aqui quero dizer uma coisa importante: qual é a grande missão de Cristo? Por que o Verbo se encarna? Por que Jesus morreu numa cruz? E por que Jesus ressuscitou? Para nos dar o Espírito Santo. Jesus, ele é o sumo pontífice, ou seja, aquele que une o céu à terra, para que novamente a terra pudesse ter o Espírito de Deus, para que o homem novamente pudesse ser amigo de Deus. É tão bonito no livro do Gênesis, quando nós vemos que Adão escuta os passos de Deus, não é? Não é isso? Adão escuta os passos de Deus. Gente, você está na sua casa, você que é íntimo das pessoas da sua casa, pelo menos eu sei isso, né? Conforme o jeito, estou na sala, não é verdade? Pensa aí você. Conforme o jeito que abre a porta, o cara põe o jeito na chave. Já sei se é minha esposa, se é meu filho, você já sabe mais ou menos quem que está chegando. Porque você sabe o jeito da pessoa, não é verdade? Porque você tem uma intimidade muito profunda com a pessoa. Não é verdade isso? É verdade ou não é verdade? É verdade. A gente que é casado, então, você... É que nem, por exemplo, eu já tentei dar trote na minha mãe por telefone muitas vezes, nunca cai. Nunca cai, porque ela sabe muito bem a tonalidade da minha voz. Não dá certo, eu tento por passar para o meu irmão, porque a voz minha e do meu irmão é parecida, ela não cai no meu trote. Por quê? Ela conhece o nuance da minha voz. No livro do Gênesis é lindo, gente. Você diz, Adão, o texto diz que Adão conhecia os passos de Deus. Adão era amigo de Deus. Amizade de Deus. Deus, antes de vir o pecado, Deus era amigo do homem. E qual é a grande desgraça do pecado? É que destruiu esta amizade. Entende? Mas você acha que Deus é amiguinho
Ciumento não. Desculpa. Ciumento eu vou falar disso. Mas é amiguinho, aquele egoísta. Sim, esta é a palavra. Não. Deus foi atrás. E como que Deus soluciona? Como Deus resgata esta amizade do homem para com Deus? Enviando-nos o seu Espírito. O Espírito Santo é aquele que novamente faz o homem escutar os passos de Deus. Entende? Eu faço a pergunta para você. Você escuta os passos de Deus? Você é aquele que busca a intimidade de Deus e percebe quando Ele está falando? Percebe quando Ele está avisando? Você sabe que a gente, quando prega, gosta de dar testemunho, mas eu gosto também de dar um anti-testemunho meu, quer dizer, quando eu não fiz coisa boa. Recentemente, eu nunca tinha batido o carro na minha vida e continuei sem bater, porque bateram em mim. Mas, de fato, não é conversa de... Porque tem a conversa de pescador, tem a conversa de motorista também, né? Não é conversa de motorista, porque eu estava com o carro parado no sinaleiro. Quer dizer, não tem... Realmente estava parado. E, pau! O cara bateu atrás de mim. Né? Foi esse ano. Nunca tinha batido o carro na minha vida, hein? E... Foi uma coisa boba, mas faz seu estrago. Mas antes de eu sair daquela saída, eu estava entrando no carro e eu senti uma coisa assim, sobe lá em cima e pega, agora eu não lembro o que era, tal coisa. Falei, deixa quieto isso aí, estou com pressa, né? E no meu caso a pressa às vezes me atrapalha a amizade com Deus. No meu caso, que eu sou ansioso, apressado e tal. E eu falei, não, com pressa. E saí, pau, bateu o carro. Entende? Então, escutar os passos de Deus. O Espírito nos faz escutar novamente os passos de Deus, a voz de Deus, o jeito de Deus, entende? Nas nossas vidas. O Espírito de Deus resgata a amizade do homem para com Deus. E é tão bonito que os apóstolos, eles, de fato, eles aprenderam de Jesus a amizade com Deus pelo Espírito. Se você for ler o livro dos Atos dos Apóstolos, é maravilhoso. Você pode entender e ver que, de fato, toda a vida da igreja primitiva não era indiretamente conduzida pelo Espírito de Deus, não, era diretamente. O Espírito Santo falava com eles. É tão importante, é tão interessante que tem um texto, por exemplo, em Atos 16, 6, 7, em que diz lá, o Espírito Santo impediu que eles pregassem. É interessante. É uma amizade tão profunda que o Espírito conduzia os apóstolos, que não somente os conduziu a toda aquela ação missionária que nós sabemos, porque nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo nos mandou. O Espírito Santo escolheu aquele. E o Espírito Santo nos impediu de pregar. Entende? Esta intimidade, o Espírito era muito presente na vida da igreja primitiva. E aí nós temos um testemunho desta intimidade, no caso de Paulo, com o Espírito, que ele vai dizer, aquele texto bem conhecido, Romanos 8, 26, diz assim, outro sim, Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas, é bonito isso, esse mas. O Espírito mesmo. É como que Paulo fala, eu não sei como pedir, eu não sei como orar, eu não sei como me colocar diante de Deus. Você sabe? Você sabe rezar?
Eu pergunto para você, você sabe rezar? Você sabe pedir a Deus? Você sabe o que pedir a Deus? São Paulo também não sabia. E qual é a diferença de São Paulo para com você, talvez? É esse mas. A única diferença é o mas. Até o mas você é como São Paulo. Eu sou como São Paulo, entende? Mas o Espírito, aqui, é claro, nas entrelinhas do texto, o Espírito é meu amigo. Eu tenho um amigo. É como é a comparação que eu estou fazendo. Agora não como filho do Bill Gates, mas o Bill Gates é meu amigo. Eu vou lá na empresa e entro em qualquer lugar, levo qualquer computador. Eu não sou admirador de Bill Gates, não, só para entender que é uma analogia, tá bom? Mas então São Paulo está dizendo, eu também não sei como rezar, não sei o que pedir, assim como eu, como você, mas eu tenho um amigo. Não é lindo isto? Eu tenho um amigo. O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Esta amizade do apóstolo, da igreja, é a amizade que nós somos chamados a ter com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o amigo da alma, aquele que conhece a intimidade de todos nós. E aqui, uma coisa, eu preguei no Pentecostes da comunidade, uma coisa, ele é amigo da alma. O Espírito Santo não é um amigo da escola, não é um amigo do bar, não é um amigo do trabalho. Não é amigo do trabalho para falar sobre coisas de trabalho. Ele não é amigo da escola que fala de coisas lá da sua vida da escola. Entende? Ele não é seu amigo de infância que lembra da sua infância gostosa e maravilhosa. Que é gostoso você encontrar amigos. Esses dias encontrei 2 amigos eu sou dentista, que se formaram comigo. Lembrávamos de coisas da faculdade e tal, né? E só não exerço mais a profissão, mas tal, aquela história, é gostoso isto, né? Mas ele é amigo da alma. Gente, o que significa isso? O que é a alma? A alma é a intimidade, é a tua existência mesmo, é a sua pessoa mesmo. A alma que te dá vida para você. Ele é amigo da tua alma. Entende? Ele é amigo da tua existência. Ele é amigo do teu respirar. Percebe isso? O Espírito Santo é íntimo. São João da Cruz vai dizer, Deus é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. E aqui quero dizer, ora, eu quero fazer uma graduação. Deus é amigo do homem, ok? Mas não bastou isto. Deus é amigo da alma, Deus é amigo íntimo do homem. Entende? Como não se bastasse ser amigo, ele é amigo da alma, amigo íntimo. Aquele que conhece a tua intimidade mais do que você conhece a tua intimidade. Aquele que conhece os teus sentimentos mais do que você conhece os teus sentimentos. Deus é íntimo do homem. E é tão bonito, nós estamos falando de Santa Teresinha, a mãe de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Ela nos ensina a oração, descobrindo exatamente que a oração é uma caminhada interior. Ela coloca em 7 fases, através das quais você vai adentrando dentro da tua alma, até encontrar com o Deus que habita em você, lá no íntimo da tua alma. Entende? Sabe o que é rezar? Rezar é você se tornar íntimo de si mesmo. Porque
um grande problema, inclusive, do homem de hoje, é que o homem de hoje, como diz Raniero Cantalamessa, o homem foi para tão longe da sua própria casa, através de tantas coisas que o mundo oferece, que já não sabe mais voltar para casa. O homem já não sabe mais voltar para casa. É tanto barulho, é tanta coisa, né? É tanta mensagem, é tanto Facebook, é tanta foto, é tanto Instagram, é tanta música, é tanta diversão, e o homem não faz mais silêncio. E Deus está na intimidade da alma. Entende? Deus está na intimidade da alma. A intimidade, e repito o que eu falei no começo da pregação, esta intimidade de Deus para com o homem é tão concreta, não é uma, e aqui quero dizer, não é uma intimidade abstrata. É uma intimidade concreta. Quando Jesus diz, até os fios de cabelo de vossas cabeças estão contadas, essa intimidade de Deus para com o homem não é uma abstração espiritual. Entende? Não, é uma coisa concreta. Deus conduz a história do homem na intimidade. E se o homem for amigo de Deus, não saberá dar um passo sequer sem antes perguntar para Deus. Os teus passos são conduzidos por Deus? Eu faço essa pergunta. Se quer você consulta Deus nos teus passos do dia a dia, entende? Quando você abre os teus olhos de manhã, para o que os teus olhos se voltam? Se voltam para Deus? A igreja é tão sensível a isso que tem a liturgia das horas, as laudes. As laudes significa, para explicar o grego a quem não conhece, a laudes são aquelas várias orações durante as horas que a igreja herda da liturgia judaica, para o homem ir dando todas as suas horas, estar diante de Deus. É bonito a questão da liturgia das horas. Todas as horas do homem diante de Deus. E dentro dessas horas existem aquelas laudes, que é a primeira hora, que louva a ressurreição de Jesus, não é isso, Padre Luiz? A laudes, que louva a ressurreição de Jesus. E eu quero dizer, na comunidade Pantocrator, eu quis tanto que isso fosse uma verdade, eu quero dizer para vocês que são membros da comunidade, talvez nem saibam disso. Por que nós trouxemos o louvor da manhã? Porque eu sei que para uma pessoa, louvor da manhã é uma oraçãozinha que nós fazemos de manhã. Porque eu sei que às vezes é difícil, na correria, você fazer a laudes. Entende? Mas o louvor da manhã é uma maneira mais simples, não com toda a graça da liturgia das horas, claro, mas é uma maneira mais simples de você acordar e logo, a hora que você acorda, você se colocar diante de Deus. Porque Ele é o teu amigo. Porque Ele é o teu Senhor. Porque Ele é aquele a quem, ao abrir os teus olhos, os seus olhos devem se voltar. Por isso, a liturgia das horas, por isso, no caso da comunidade Pantocrator, o louvor da manhã, esta intimidade muito concreta. Mas como não bastasse, aqui eu quero dar o terceiro passo da intimidade. Quanto tempo eu tenho? Eu precisava saber disso, estou perdido. Para saber o tanto que eu posso ir aqui. O terceiro passo da intimidade. Sabe qual é o terceiro passo da intimidade? O terceiro passo da intimidade é que Deus, Ele tem ciúmes do homem. Ele é um Deus ciumento. Deus ciumento. Talvez você possa achar estranho esta expressão, mas Deus, de fato, é um Deus ciumento. E esta expressão é uma expressão bíblica.
é bíblica. A expressão hebraica é Elcana, que é traduzida na Bíblia por ciúmes. Deuteronômio 4:24, Deus diz a seu povo: não adorarás nenhum outro Deus, porque o nome do Senhor é ciumento. Ele é um Deus ciumento. Tiago 4:5 diz: sois amados até os ciúmes pelo Espírito que habita em vós. E aqui está lindo, o Espírito de Deus é em quem e é nele que os ciúmes de Deus se manifesta. E o que é os ciúmes de Deus? Os ciúmes de Deus é maravilhoso. Eu vou tentar explicar por quê nesse breve tempo que eu tenho. Meu caro, o salmista diz assim: quem somos nós para que te importes conosco? O Salmo 8:5. Salmo 8:5. Senhor, Tu és o soberano, o Criador de todas as coisas. O salmista não sabia que existia mais estrelas no céu do que areias na terra. Aliás, o salmista nem sabia que existia, que a terra era tão grande quanto é. Entende? Embora o salmista estava lá no deserto, conhecia o deserto, mas não do Saara. Entende? E apesar de não conhecer tudo isso, o salmista diz: Senhor, quem sou eu para que Tu te importes comigo? Mas Tu amas a mim. Tu olhas para mim. E como não bastasse, Deus vai dizer ao seu povo: eu não só te amo, como eu tenho ciúmes de ti. É lindo. Olha, se Deus precisa do homem, Deus precisa de você, Deus não precisa de você. Deus não precisa do homem. Deus é absoluto. Em Deus nada se completa, nada acrescenta a Deus, nada importaria a Deus se não fosse o seu amor. Nada importaria a Deus se não fosse o seu amor. E Deus quis se importar a tal ponto contigo que Ele se fez ciumento de ti. Ele quis trazer você para Ele, mas, meu caro, não porque você seja importante para Ele, no sentido de que você acrescenta alguma coisa a Ele, mas porque Ele sabe que Ele é importante para você. Ele sabe que Ele é o único Deus. Ele sabe que Ele é o único Senhor. Ele sabe que Ele é o único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, Ele é quem nos comunica a vida, Ele é quem nos salvou para a vida. E Ele sabe que o maligno tenta roubar-nos desta vida. Deus sabe que nós fomos criados para adorá-lo, e se não adorarmos a Deus, iremos adorar outros deuses. O homem é adorador por essência. Até o corpo do homem comunica esta verdade. Sabia disso? O homem é o único ser ereto, quer dizer, o único animal ereto. Sabia disso? Até o macaco ele anda com as mãos no chão. É o único ser que realmente é capaz de ajoelhar-se e erguer os teus braços para cima. O homem, até na sua comunicação corporal, manifesta isso. Nós fomos criados para adorar. E se nós não adorarmos a Deus, vamos adorar qualquer outra coisa. E por isso que Deus, não precisando de nós, Ele quis ser tão íntimo de nós, que Ele quis ter ciúmes de nós, quis nos possuir para Ele.
Como não se bastasse a intimidade, ele toma posse do homem, sem precisar do homem. Como não precisasse lutar, Deus luta pelo homem. Como não precisasse se comunicar, Deus comunica com o homem, até a encarnação do Verbo, conforme eu disse. Os ciúmes de Deus não é porque Deus é um ser ciumento, como é o ciúme humano, que tem ciúme de um outro por uma atitude de egoísmo, mais ou menos egoísta, sem querer adentrar muito essa coisa dos ciúmes no homem. Mas Deus tem ciúmes do homem porque Ele ama profundamente o homem. Porque Ele tem zelo. E é tão interessante que, em muitas passagens, em muitas traduções, a palavra ciúmes é traduzida por zelo. Deus é um Deus zeloso. Zelo. Os ciúmes de Deus é zelo. E este zelo de Deus, esses ciúmes de Deus, esse amor, Deus vai buscar o homem. Manifesta-se pelo Espírito, Tiago diz, pelo Espírito, Deus tem ciúmes do homem. Percebe? É um passo a mais da intimidade. Por isso eu quis trazer aqui, Deus, como não bastasse, Ele não quis só ser amigo. Ele quis ser amigo íntimo, e para isso nos deu o Espírito. E como não se bastasse, Ele quis ir a mais. Ele tem ciúmes de ti. Entende isso? Deus tem ciúmes de ti. Ora, por um lado, imagina uma esposa, eu quero dizer isso no sentido assim, o ciúmes é uma prova de amor. Uma esposa que não tem ciúmes sadio pelo seu esposo, não ama seu esposo. Não é verdade? Se o cara vai lá, começa a namorar com outros, ela não está nem aí. Então ela ama esse cara? Claro que não ama. Não está nem aí. Esse cara pode ficar com os outros. Entende? Os ciúmes de Deus é nesse sentido, daquele que ama profundamente. Existe um outro termo bíblico que fala muito a nós. Está em Deuteronômio também. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus ciumento. Um Deus ciumento. É o fogo devorador. Esta expressão, fogo devorador. O amor de Deus, a intimidade de Deus vai tão profundo ao homem que Deus, esta revelação bíblica desta expressão é um amor devorador ao homem. Deus, Ele devora o homem de tanto amor. Entende? Ora, nós temos na nossa humanidade, nós temos um pouco essa experiência. Quando você é pai, você quer devorar seu filho. Não é verdade? Não dá vontade de comer a pessoa que você ama. Dá vontade de você abraçar a pessoa e tomar para si. Não é verdade? Quando você também tem uma relação de amor com marido e mulher, também tem esta percepção, um amor devorador pela outra pessoa. De fato, este é o amor de Deus para com o homem. Essas expressões bíblicas são tentativas, vamos dizer assim, de Deus, de manifestar até onde vai este amor de Deus, nos dado pelo seu Espírito. O Espírito de Deus é por excelência aquele que nos devora, aquele que está dentro do homem, para amar-nos, e que manifesta este amor de Deus, que nos liberta. E aqui está uma questão muito importante. Quando nós adoramos as coisas do mundo nos escravizam.
Mas quando nós adoramos a Deus, Deus nos liberta. Deus nos liberta. Adorar a Deus significa ser livre. Quanto mais adoramos a Deus, mais livres somos. E quero que você pense bem nisso. Se você não adorar a Deus, alguma coisa você vai adorar. Alguma coisa você vai adorar. Jesus mesmo disse, e essa passagem é importante para nós: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Entende? Olha os ciúmes de Deus. Ou você me serve, ou você serve o mundo. Ou você me adora, ou você adora o mundo. E aqui, para ir terminando, eu quero dizer uma coisa. Como que eu sei que eu sou amigo de Deus? Eu sei que eu sou amigo de Deus se eu amo as coisas de Deus. Entende? O termômetro da sua amizade para com Deus é o seu amor para as coisas de Deus. Entende? Quanto mais você amar, não é que as coisas do mundo deixam, não é que o mundo deixa de nos chamar à sua amizade também. O mundo sempre fará o seu apelo à nossa carne, entende? Sempre fará. Mas acontece que, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos gostando das coisas de Deus. Nós vamos escolhendo pelas coisas de Deus. E uma coisa importante, um termômetro da amizade com Deus é quando as coisas do mundo vão se tornando estranhas a você. Entende? Quando você vai... Eu quero até dizer uma coisa um pouco besta assim, mas eu vou dizer. Quando você vai lá naqueles... Então eu estava conversando com alguém desses programas de auditório que pergunta de vida de artista, de não sei do de que artista, não sei o quê. Você é tão ignorante das coisas do mundo que você seria o último naquelas perguntas lá, aqueles show lá de auditório, sabe? Ah, não sei o que, eu não sei, eu só sei das coisas de Deus. É quando as coisas de Deus vão ficando tão próximas. Por exemplo, se você precisar mentir, você não consegue mentir. Porque o mundo vai ficando estranho a você. Entende? Repito, mas não é que o mundo deixe de trazer o apelo à sua carne, não. Mas é que você vai se afeiçoando às coisas de Deus. Existe uma anedota que diz assim, um monge perguntou ao abade, mestre, pai, eu sinto que tenho dentro de mim 2 cães. Um cão bravo que me leva ao pecado. E um cão bom que me leva à virtude. E ele pergunta, meu pai, qual desses 2 cães vão vencer dentro de mim? E a resposta do abade é, aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais. Se você buscar a amizade com Deus, Deus vai vencer na sua vida e na sua história. Entende? Quando nós vamos nos tornando amigos de Deus, nós vamos nos conformando a Deus. Entende? Ser adorador de Deus significa conformar-se às coisas de Deus, e eu vou me habituando às coisas de Deus. E aqui quero dizer, e eu vou sendo chamado a gastar e dar a minha vida para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus que vai me importando.
É quando eu sou capaz de dar o sim a uma consagração de vida. Sou capaz de dar a minha vida para Deus, porque a única coisa que me importa são as coisas de Deus. Não é que você despreza o mundo, mas é que o mundo só tem significado na medida que estão diante de Deus para nós. Entende? E quero dizer então, se por outro lado as coisas de Deus estão estranhas, é porque você não é amigo de Deus. Amigo de Deus. Aquele que te ama, aquele que quis ser teu amigo, aquele que quis, como não bastasse, quis ser íntimo de ti, e como não bastasse, aquele que tem ciúmes de ti, aquele que tem um desejo de ti, aquele que traz você para ele e diz: tu és meu. Entende? Tu és meu. Aquele que poderia te dividir com qualquer outro. Entende? Mas que diz: não, eu não te divido com ninguém. Eu não te divido com ninguém. Eu não aceito que você não seja de outro a não ser meu. Gente, os ciúmes de Deus é a maior prova da amizade, da intimidade, do amor de Deus para com o homem. Quando a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes, que Deus tem um amor devorador pelo homem, gente, é a prova maior de um Deus que é absoluto, Senhor de todas as coisas, e ainda diz: você que está sentado aí, ó, você é meu, e não te divido com ninguém. Coisa linda, porque você é meu amigo. Eu lhe dei o meu espírito, eu encarnei, morri numa cruz, ressuscitei, para dar o meu espírito, porque tu és meu, eu tomo posse de ti. Amém? Louve a Deus, vamos ficando em pé. Louva a Deus, porque Ele quis ser teu amigo. Louva a Deus. E diga a Deus: eu quero ser teu amigo, Espírito de Deus. Eu quero tomar uma decisão. E eu te convido nesta manhã a você tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Senhor, eu quero ser teu amigo. Eu quero conhecer os teus passos. O jeito que tu amas, o jeito que tu andas, o jeito que tu falas. A minha decisão é não ser amigo do mundo. É não adorar mais as coisas que eu adoro neste mundo. Mas a minha decisão é pelo teu ciúmes. É pelo teu amor devorador. Toma essa decisão nesta manhã. E receba a força do Espírito, aquele que consuma esta amizade de Deus na tua alma. Sou amado teu ciúme, pelo Espírito que habita em mim. Sou amado até o ciúme. Sou amado até o ciúme. Fecha os teus olhos e cante esta canção, ouça. Pelo Espírito que habita em mim. Cante mais uma vez. Sou amado até o ciúme. Sou amado até o ciúme. Pelo Espírito que habita em mim. Pelo Espírito que habita em mim. Sou amado até o ciúme. Sou amado até o ciúme. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Levante seus braços e cante. Esse amor faz romper em mim. Faz romper em mim todo mal que não... Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.